Então, desde que eu comecei a estudar as palestras do guia, eu comecei a entender muito melhor o Evangelho. Dimensões das palavras de Jesus que me escapavam começam a ficar mais claras. Essa palestra que nos inspira para o encontro de hoje é a número 11. Ela chama O Autoconhecimento, Grande Plano, o Mundo Espiritual. Na verdade, são 3 títulos. E a imagem que eu trago é essa do Cristo como a conexão entre nós e Deus. Quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, né? É toda essa dimensão divina que ele foi capaz de expressar, de ancorar aqui nesse planeta. Então, quando ele diz que o encontro com a verdade é capaz de nos libertar, às vezes a gente não tem ideia que verdade é essa. Isso incomodou muito as pessoas que já se sentiam detentoras das verdades, porque elas entendiam leis, doutores da lei, fariseus, entendiam tudo da lei. Que verdade é essa, né? Essa verdade interna, é esse autoconfrontamento que o guia vai esmiuçar conosco o tempo todo. Toda vez que a gente se depara com as nossas ilusões, eu fico mais perto da verdade. Porque são essas ilusões que a gente cria e mantém, sem saber que a gente está criando e mantendo, que nos afasta da verdade. E quando eu estou em verdade, quando eu estou despido e despojado dessas ilusões, o que resta é paz. E ele dizia: eu não te dou a paz do mundo, eu te ofereço a paz de Deus. Não é a paz do mundo, o mundo não é capaz de oferecer paz para nós. O mundo é capaz de oferecer muitos prazeres, mas ele oferecia uma paz de quem estava em comunhão com Deus, de quem sentia a intimidade com o Pai, com essa consciência suprema, que ele sentia unido a ela, unificado a ela. O nosso estado muitas vezes é de separatividade. É muito raro no nosso plano quem esteja em unicidade. Os sintomas de quem está em unicidade são sentimento de paz, apesar do que acontece externamente. São sentimento de realização, de contentamento. Um contentamento. Corporalmente, são sensações de relaxamento. Apesar de eu estar em movimento, em atividade, eu faço isso de forma relaxada. Assim nós estamos, né, nos momentos em que a gente consegue vibrar desse jeito, estar dessa forma, nós estamos em comunhão. Assim como os animais estão, mas eles não sabem que estão, eles não têm consciência que estão integrados ao reino divino. Nós
somos convidados a essa integração conscientes. Eu vou trazer o primeiro slide para que a gente possa ir comentando. No fundo do coração de todo ser humano, existe um anseio pela felicidade. Pois bem, o que é a felicidade? Se você perguntar a pessoas diferentes, vai obter respostas ou definições diferentes. A pessoa espiritualmente imatura, talvez depois de pensar algum tempo, vai dizer se tivesse essa ou aquela satisfação, ou se uma preocupação fosse eliminada, ela seria feliz. Em outras palavras, para essa pessoa, felicidade significa ter determinados desejos satisfeitos. No entanto, mesmo nas ocasiões em que os desejos se realizam, essa pessoa não fica feliz. Permanece uma inquietação, um mal-estar profundamente arraigado ou uma consciência pesada, indefinível. Por quê? Porque a felicidade não depende de circunstâncias externas ou de outras pessoas. Teoricamente, a gente já deve ter ouvido isso tantas vezes, né? Mas na prática, a gente vê o tanto que a gente ainda fica preso a essas ideias de felicidade, vinculando felicidade às conquistas, às preocupações a serem resolvidas, às pessoas, aos bens, ao bem-estar de alguém que a gente ama. Existe inclusive uma fidelidade à dor. A gente vinha falando disso esses dias, como é difícil, principalmente para pessoas que estão ligadas ao trabalho de auxílio, ligadas ao cristianismo, ligadas a algum tipo de ajuda terapêutica, no nosso caso, psicólogos, nos nossos grupos de estudo, conversando como é difícil pessoas que estão envolvidas nessa tarefa de ajudar, em alguns momentos, nos separar do sofrimento dos outros. Como que isso, em alguns momentos, pode gerar uma culpa de estar se sentindo indiferente, de estar se sentindo frio, como se eu tivesse que estar sempre sofrendo com o sofrimento do outro, ou empenhado em resolver o sofrimento do outro. É uma fidelidade à dor, porque é estranho demais a gente ficar em paz quando tem alguém sofrendo perto de nós. Então, o nosso conceito de amor e de ajuda ainda está muito distorcido. Enquanto o nosso referencial de felicidade estiver fora de nós, nós vamos estar infelizes, frustrados, ansiosos, por mais até que algumas coisas sejam conquistadas. Nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. Insatisfação.
satisfeita. Então a gente associa felicidade à satisfação, né? Assim como muitas vezes a gente associa ser amado com reconhecimento e fica buscando reconhecimento para sentir um pouquinho aquela sensação de ser amado, mas não é a mesma coisa. Nessa distorção... Oi? Sim. Sim. Exato. A alegria ela vai passar. E é estranho imaginar, parece tão utópico, para mim muito tempo pareceu utópico, a ideia de uma felicidade que não passasse. Né? Não é uma felicidade boba que quem fica rindo e feliz com tudo, não é esse conceito de quem consegue o tempo todo estar dando risada. Isso é máscara, isso é forçação, não é essa felicidade. Mas felicidade nós estamos entendendo como essa realização do ser, que tem um contentamento, que tem uma paz. O que pode ser mais feliz do que a gente viver em paz? Né? De não vos preocupeis com o dia de amanhã. Esse modo despreocupado de viver não significa que eu estou sendo irresponsável com o dia de amanhã, com as coisas que precisam ser feitas hoje, mas é despreocupado. Essa é a ideia de felicidade, que traz um contentamento. Então ele continua dizendo: a grande verdade foi e sempre será que a felicidade está nas suas próprias mãos. Está em seu poder atingir esse objetivo. Talvez vocês digam: o que é possível fazer? Mas vamos ver primeiro o que significa felicidade no sentido espiritualmente maduro. A resposta é Deus. Olha só. Felicidade é Deus. Não existe felicidade sem conexão com Deus. Felicidade é Deus. Qualquer outra coisa fora disso, nós vamos estar buscando satisfações, que são importantes, né? Fazem parte, mas não vai ser nada duradouro. Então existe uma transição. Essa semana me marcou uma passagem do Evangelho quando Nicodemos vai até Jesus. E Nicodemos era um desses chefes, dessa autoridade na sinagoga, conhecedor das leis. E ele estava incomodado com as acusações que ele via serem infundadas para Jesus, e ele começou a sentir uma afinidade com a bondade daquele homem, e ele quis conhecê-lo de perto. Então ele enfrentou todo o preconceito que existia na classe que ele fazia parte e foi até Jesus. E ele começou a questionar Jesus: o que é preciso? O que é preciso, mestre, para que a gente possa entrar nesse reino? E Jesus fala com ele: é necessário nascer de novo, Nicodemos. Nascer de novo? Como é que pode nascer de novo? Entrar dentro da barriga da mãe outra vez?
E ele fala: existem aqueles que foram nascidos da carne, e existem aqueles que são nascidos do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, ele passa a ser regido por outras leis. Ele passa, assim como o ruído do vento, que a gente ouve, mas não sabe para onde vai, de onde vem. O nascido do Espírito está sendo guiado por essas forças que eu não sei. Não sou eu mais que defino. É o Pai que define. E eu me coloco à disposição para ser conduzido por essas forças. Então eu fiquei me perguntando, o que é ser nascido do Espírito? O que é ser nascido do Espírito? E aí fica claro que nascer do Espírito é deixar Deus ser o centro de todas as coisas. É deixar ser conduzido por essa força maior. É abrir mão da importância pessoal para que a minha vida seja uma expressão desse poder maior, onde eu renuncio daquilo que é pessoal e me disponibilizo para servir, para que eu esteja à disposição dessa força que é universal. Foi isso a expressão máxima do Cristo. Ele abriu mão de tudo que podia ser benefício para ele como pessoa. E algumas pessoas que estão fora desse esquema e desse sistema olham e falam: que loucura! E o Cristo responderia: loucura é você viver sem paz. Porque fazendo isso que eu fiz, eu estou em paz. E é só assim que a gente vai estar em paz. Quando eu puder abrir mão dessa dimensão egoísta que cria separatividade entre nós e o outro, entre nós e Deus, entre nós e os nossos sentimentos. A gente briga, se divide com aquilo que a gente não aceita. Então, pode parecer distante, muitos podem ainda se sentir distantes dessa expressão máxima do Mestre, mas cada passo que a gente der, esse é o destino de todos nós, porque essa é a nossa verdade. A verdade é que nós não somos essas pessoas que a gente se identificou, nós não somos esses papéis que a gente se identificou. Eles são encenações dessa vida, que nós estamos encenando agora esse personagem, e tudo certo que seja assim, mas a nossa identidade última é Deus, é divina, e está além de todos esses papéis que ora a gente assume como mãe, como pai, como filho. O problema é que a gente, quando se prende a esses papéis, nós ficamos fechados para algo que está muito além desse contexto limitado que a gente faz parte hoje. Um exemplo foi ouvir de uma pessoa essa semana um relato que ela ouve da filha de 3 anos e meio. Mamãe, a mamãe preparando o café da manhã, preparando o pão, e aí a filha lança essa: mamãe, eu não pude evitar. O meu marido
matou a sua filha. Eu era a sua empregada. Ele chegou por trás e eu não vi. E o meu marido matou a sua filha, mamãe. Eu era a sua empregada. Essa pessoa não é espírita, mas ela tem uma abertura. E ela ficou olhando para aquilo. De nervoso ela começou a rir. Fez uma risada. É, filha, e passa a manteiga aí, vamos seguir, porque isso é demais para mim. Mas ela notou aquilo. E depois a gente refletindo, isso veio espontaneamente de uma criança. Tem crianças que trazem inclusive aonde foi, com relatos e nomes de pessoas que você vai lá e vê. E aí existiu, esse vilarejo nem existe mais, mas há tantos anos atrás. Nós temos vários e vários. Tem gente que fala, não existe prova. Isso pode não ser considerado prova para alguns, mas são evidências, são apontamentos de que outras histórias existiram e que essa história agora é uma continuidade e os papéis são outros. E esse amor divino é tão grande que ele reúne pessoas que viveram conflitos que não deram tempo de ser solucionados, para que possa ser incluído tudo aquilo que foi excluído, para que possa ser reconciliado tudo aquilo que foi separado. Então nós se apresentamos nas famílias certas. Seu pai é o pai perfeito. Seu padrasto é o padrasto perfeito. Sua mãe, sua madrasta. Esses elementos, essas pessoas, esses personagens que te envolvem, que nos envolvem nas nossas histórias, são perfeitos. São necessários, fazem parte de um contexto que está muito mais organizado e que é muito mais inteligente do que a gente imagina para promover reajustes, para promover união. União não é só com as pessoas em si, porque às vezes elas estão juntas, mas não estão unidas. Elas estão juntas, mas continuam na separatividade do coração. Mas vem para que possam trazer uma possibilidade de um movimento diferente, uma possibilidade de incluir dores que jamais poderiam encontrar outra forma. Essa é a nossa evolução, esse é o nosso caminho no nosso planeta, na dimensão humana. Essa é a forma com que a gente se desenvolve. E assim, cada superação desses sentimentos que eram insuportáveis e passam a ser suportáveis, cada superação das pessoas que eram insuportáveis e passam a ser suportáveis e incluídas, eu estou mais perto de Deus. Porque Deus, no olhar do Cristo, é a inclusão de tudo. O olhar do Cristo não exclui nada. Ele pode até condenar alguns comportamentos hipócritas, distorcidos, mas Ele acolhe as pessoas por trás desse comportamento. Até no momento da morte Ele é capaz de acolher aqueles que estavam o matando. Esse olhar de inclusão. Cada passo que a gente der nesse sentido, nós estamos nos aproximando dessa consciência divina e um tanto a mais de paz e relaxamento começa a ser sentido. Proporcionalmente a essa abertura. Então que a gente não se desanime por nos vermos distantes desse mestre
que é entrega total, que é amor total, que é abnegação total, que é verdade total. O que for possível, os passos que forem possíveis dar nessa direção, já vão estar trazendo paz e alívio. E por que às vezes é tão difícil buscar essa conexão? Porque nós ainda estamos muito presos a questões que a gente nem imagina. Então ele traz esse slide. Muitas pessoas não querem saber que a responsabilidade é nossa de construir esse caminho de volta para a casa do Pai. Preferem achar que algo tem que ser feito fora para que eu fique bem. É muito fácil culpar o destino, a injustiça do destino, os poderes superiores, ou as circunstâncias causadas por falta dos outros. É muito mais fácil culpar esse externo do que assumir a responsabilidade. É mais fácil nos sentirmos vítimas, porque assim não é preciso sondar a sua intimidade muito profundamente e com o máximo de honestidade. Essa é a porta estreita. Esse é o chamado de transformação. Sondar a nossa intimidade com o máximo de honestidade, para perceber em que momentos eu viro as costas para o Cristo, em que momentos eu abro mão dessa paz para poder me apegar a um prazer momentâneo, para poder me apegar a uma postura de ilusão e que me dá um gosto e que me dá vontade de continuar e mais e mais. O único meio de alcançar essa parte divina é o pequeno e estreito caminho do autodesenvolvimento. A meta é essa perfeição. A base para isso é o autoconhecimento, é conhecer a si mesmo. E aí o guia traz umas perguntas. O que sou eu? O que realmente significa as minhas reações? Coisas que às vezes a gente não questiona. E vai se embolando, vai se conformando com uma vida cheia de ansiedade, cheia de pressão. Eu estou atendendo uma pessoa que ele chega dizendo: eu estou precisando agora de remédio tarja preta para ver se para a minha ansiedade, porque eu estou passando mal, agora eu estou começando a passar mal, de não conseguir mais organizar minha vida, de tanta ansiedade. Ele não tem consciência o que está gerando aquilo, mas ele está o tempo todo pensando que ele tem que dar conta, eu estou aqui pensando, eu tenho que dar conta, eu vou sair daqui, já vou entrar lá, eu tenho que dar conta, eu tenho que ser o melhor, eu não posso falhar. Você multiplica isso por anos e nós vemos crises de pânico, ansiedades incontroláveis que chega a paralisar a vida de alguém. E é percebendo, questionando com honestidade essas reações que ele pode chegar numa autoimagem, numa ideia de si mesmo que diz: eu me sinto um peso para a vida, eu me sinto um peso para os meus pais. Se eu me sinto um peso para os meus pais, eu vou me sentir um peso para todas as relações. Aí ele se sente um peso para os amigos, se sente inadequado o tempo todo no trabalho, o tempo todo com medo de estar fazendo uma coisa errada, porque ele está em desconexão com os pais.
Não há como a gente estar em conexão com Deus desconectado dos nossos pais. Incluir os nossos pais no nosso coração é incluir Deus. Eu reproduzo tudo porque os pais são para nós o simbolismo daquilo que eu me separei. Estar em harmonia ali é estar em harmonia com a vida. E estar em harmonia não significa ter uma boa relação, entre aspas, que a gente pode ter agora como adultos. Mas é de fato estar com o coração leve e estar olhando para esses pais como fontes da vida, como fontes de tudo que eu preciso, de tudo que eu preciso aprender. Até as dificuldades que eles trazem são as dificuldades que eu bato a cabeça. Brigar com a dificuldade deles é brigar comigo. Aceitar a dificuldade deles é me aceitar. E nessa, enquanto ele não começar a se ver diferente e ver diferente a forma que ele se relaciona com os pais, ele vai continuar reproduzindo essas distorções até o ponto que a gente entra em colapso. E aí essa reforma interna, esse trabalho interno passa a ser urgente. Então ele continua: a felicidade foi feita para todas as pessoas, mas é impossível atingi-la sem eliminar a causa de sua infelicidade, que são os nossos defeitos, qualquer tendência nossa que quebre uma lei espiritual. Então o que ele chama de defeito, a gente pode chamar, essa palavra talvez não tenha sido a melhor tradução, mas uma outra concepção que também é muito mal compreendida, pecado. Tudo isso a gente pode entender por desvio. Toda causa da nossa infelicidade vem de um desvio que quebra uma lei espiritual. Tem várias leis espirituais. E a gente quebra, toda vez que a gente quebra, a gente só vai saber quando a gente sentir a infelicidade. Então, nós estamos nos trabalhando, nos tratando, nos transformando para que a gente possa se alinhar a essa lei espiritual, para que possa se alinhar a essas leis divinas, a voltar para a casa do Pai. Temos a liberdade de sair a qualquer momento, mas voltar é mais difícil. Voltar eu vou precisar colocar mais energia, pagar um preço de abrir mão. E hoje eu vi uma frase do guia, não vou repetir agora certinha, mas foi uma publicação que falava: olha, disciplina e liberdade, elas não são opostas. Para que eu tenha liberdade, eu preciso ter disciplina. E disciplina não precisa ser um ato mecânico que você se força a fazer algo que o seu coração está distante. Essa é a concepção distorcida de disciplina, que você se impõe uma coisa que o seu coração ainda não concordou com ela, mas ela está sendo imposta. Aqui nós estamos falando de uma disciplina de quem já decidiu cuidar. Nós aprendemos a nos disciplinar escovando os dentes todo dia. É uma disciplina, todo dia, em alguns momentos, os dentes são escovados, porque eu tomei a decisão de cuidar. Alguns precisaram ter muitas cáries, ir no dentista e doer para poder aprender. Outros assimilaram essa lei dos pais
e seguiram. E assim também, alguns assimilaram as leis divinas e seguiram em leveza. E outros, o livre-arbítrio foi respeitado, de não escovar, de não seguir as leis divinas. Esses espíritos são chamados espíritos em queda. Somos nós. Escolhemos caminhos desviados, escolhemos, o que acontece se eu não escovar? Bem, acontece, pode ir. E aí as cáries na alma começaram a aparecer, para que a gente possa então compreender por que é importante seguir as leis divinas. Não é só porque meu pai falava, não é só porque Jesus falou, é porque realmente tem uma matemática aí. O nosso sofrimento é proporcional aos nossos desvios, e o nosso alívio é proporcional à nossa reconciliação com essas leis. Estamos aqui porque estamos em queda, porque escolhemos experimentar, não é de sacanagem, não é de perversão, não é porque a gente é diabólico, não, mas é só porque a gente escolheu experimentar caminhos diferentes. E nessas experiências depois ficou difícil voltar, e nós estamos vidas a vidas fazendo esse retorno, fazendo essa volta, nos aproximando um pouco mais dessa casa do Pai. E Ele está sempre lá, de braços abertos, a nos receber, sempre. Mas nós nos descuidamos. Há uma disciplina para cuidar de uma planta, para que ela sobreviva. Há uma disciplina para que a gente se alimente, para que a nossa vida continue. A nossa fome nos lembra disso, você precisa comer. Eu fico assim, eu começo a ficar nervoso, começa a ficar verde, vou virando Hulk, aí eu me lembro, esse é o sinal da fome, e aí eu como. Mas a nossa alma, os sinais nem sempre são tão claros, de que está faltando algo, e a gente vai se deixando ficar sem isso, por muito mais tempo do que a gente é capaz de se deixar ficar sem comer. Eu tenho uma amiga minha que ela diz, estou sentindo falta dos encontros, estou sentindo falta de ter esse espaço de conexão, porque eu estou começando a ficar muito ansiosa, estou começando a voltar aqueles sintomas que eles já não estavam mais. E aí nesse momento, as palestras são pontos de conexão. Uma casa espiritualista, uma casa espírita, uma igreja, os cantos, um templo de meditação, é por isso que existem esses locais, porque eles são espaços para fazer essa conexão. Mas quando essa conexão se forma e se instaura em nós a disciplina de manter esse cuidado, da mesma forma que a gente mantém o cuidado de escovar os dentes e de se alimentar, eu não vou precisar de casa, de palestras, eu não vou precisar. Jesus não precisava de templo algum, porque Ele estava em conexão. E às vezes que essa conexão poderia ter algum tipo de interferência, sabe o que Ele fazia? Ele se afastava. E Jesus então sobe ao monte sozinho e se afasta da multidão. E Jesus se recolhe, ou sobe com 2 ou 3 numa intimidade, e lá no silêncio Ele vai se reabastecer, se reconectar para voltar. Porque essa realidade nossa, ela nos leva para fora o tempo todo, para desconexão o tempo todo, para os convites dos deveres materiais o tempo todo. Eles são importantes, mas nós exageramos. Quando a gente deixa de separar um tempo para isso, nós entramos em extravagância, quando a gente separa mais tempo para o Facebook, para a internet, o celular, do que esse alimento. Não é viver buscando isso, porque nós não estamos aqui só para isso. Temos funções a cumprir quando a gente aceita esses papéis sociais,
são funções a cumprir no trabalho, na família, na vida. Mas é o alimento que vem do mundo interno, que vem do silêncio, é que vai trazer para nós a paz e a sustentação, para que eu possa depender cada vez menos daquilo que é externo, para poder cada vez mais me entregar a essa dimensão interna, que nutre, que supre, que fortalece, que sustenta. E para isso eu preciso de uma disciplina. Não é porque eu encontrei isso em algum momento que está feito. Isso precisa ser cultivado. Por isso a periodicidade do estudo, do encontro, cultivado. Se possível, diariamente um tempinho. Cada um à sua forma, um tempinho, que seja 20 minutos, para que você respire e abra espaço para esse encontro com a alma, com o Espírito, com o Cristo, com Deus, dê o nome que for. Um momento onde você se despoja de todas as cobranças e exigências e se permite simplesmente se entregar aos braços do Pai. É uma linguagem cristã, mas numa linguagem oriental poderia se dizer, na linguagem de Ramana Maharishi, ele diria, se entregar à consciência no alto descanso de simplesmente ser. Não é ser algo, não é ser alguém, não é ser alguma coisa, é só ser, só, despojado, solto, consciente, presente. Esse é o verdadeiro descanso. E nesse texto fala da força que quando a gente se coloca nessa intenção de ir de encontro à verdade, são destacados auxílios desse mundo de Deus. Ele chama de mundo de Deus, os espíritos do mundo de Deus, esses seres que estão alinhados a essas leis divinas. Ele deu esse nome para que a gente entenda, esses seres alinhados à lei divina, eles estão disponíveis para nos ajudar, desde que exista sinceramente a nossa vontade de fazer, de romper essas barreiras, de tomar consciência do que me separa. São seres, são amigos espirituais, são trabalhadores dessa falange do Cristo, que eles estão disponíveis, mas eles não vão fazer nada que nos force. Tem uma lei no mundo espiritual que é a lei do livre-arbítrio, e ela é muito respeitada pelos espíritos da luz. Se você quer, vai, arque com as consequências. Você precisa das consequências para poder entender qual é a qualidade dessa escolha. E enquanto a escolha não for feita por nós, de todo o nosso ser, por inteiro, a escolha de se reconectar, a escolha de atravessar essa selva de ilusões que a gente criou, a escolha de ir de encontro à verdade, enquanto essa escolha não for feita, de verdade, o caminho não vai se abrir. E se chega alguma coisa, aquilo ali não é aproveitado, não é valorizado, porque eu ainda não decidi. Mas quando eu decido, baseado às vezes nessas dores, nessas dificuldades, e eu decido, e essa decisão vai ganhando força, isso é uma gradação. Nós vamos aprendendo a consolidar essa decisão, a fortificar a cada vez uma porção maior
de firmeza nessa decisão. E quando ela vai ganhando consistência, caminhos vão se abrindo, o mar vermelho se abre e um caminho aparece. E ajuda vem, chegam frases. Eu falo, de onde que veio essa frase que parece que abriu um continente que eu não via? De onde que veio essa luz? Eu não sei, mas eu acordei melhor. Eu li esse texto, eu vi essa palestra, me deu uma emoção. E assim a gente termina com essa confiança de que da nossa vontade Ele traz uma palavra que eu marquei para a gente encerrar. Aonde existe uma vontade, há um caminho. Que a gente não subestime o poder da nossa vontade. O problema é que a gente quer muito rápido, muito imediato. E a gente acha que não deu porque não foi agora. Mas tem um tempo, a gente se desviou e nós precisamos de um tempo para isso se refazer. Precisa de um tempo para que essas escolhas, às vezes, tenham uma repercussão que possa ser mais claramente sentida. Tem coisas que são imediatas e tem outras que ela precisa de um tempo. Tem uma semana que eu estou aqui refazendo a escolha de voltar para um estado que eu caí. Depois de uma semana refazendo, no final da semana senti que voltei. Mas foi uma semana ali trabalhando, voltei num estado que eu já entendo hoje ser mais normal. Um estado de maior conforto interno. E às vezes nós vamos lutar anos, e às vezes nós vamos lutar vidas para recuperar o que a gente pôs a perder. E isso para o mundo espiritual não é nada. A gente tem pressa, e essa pressa só atrapalha. Vamos confiar que da nossa vontade um caminho se abre, sem que a gente se preocupe com o tempo e com os resultados. Nós vamos sentir, na proporção da nossa entrega, os benefícios e os resultados. Então a gente agradece a tudo que esse mundo espiritual já nos enviou, para que a gente pudesse reforçar, fortalecer, endireitar a nossa consciência no caminho. Graças a Deus.